Imagine um mundo além do que podemos ver, onde luzes e sombras travam batalhas ferozes. Antes que os homens sequer compreendessem o poder do céu e da terra, houve um homem que enxergou além do véu, Enoque. Ele não era um rei, um guerreiro ou um profeta comum. Era um homem que andou com Deus. Gênesis 5, 24. E sua fidelidade lhe concedeu visões que desafiam nossa compreensão. Mas o que ele viu? Entre os sussurros do vento e o rugir das tempestades, Enoque presenciou um conflito cósmico, uma guerra onde anjos, conhecidos como vigilantes, se rebelaram, quebraram as barreiras entre o divino e o humano e mudaram o destino do mundo para sempre. É como se ele tivesse sido levado ao centro de uma batalha que os olhos mortais não podem sequer imaginar. E é aqui que o mistério se aprofunda. No livro de Judas, há uma referência que ecoa com gravidade. Eis que veio o Senhor com milhares de seus santos para fazer juízo contra todos. Judas 1, 14 e 15. Juízo contra quem? Por quê? O que esses santos vieram corrigir? Fique comigo, porque estamos apenas começando. Quem era Enoque, afinal? O que o tornou o escolhido para testemunhar esse drama celestial? A história começa a se desenrolar. E o próximo passo é conhecer melhor o homem que andou tão perto de Deus, que foi levado por ele. Quem era esse homem, Enoque? Não era um sacerdote de alta patente, nem um líder militar. Tampouco tinha um reino ou exércitos aos seus pés. Mas o que ele possuía era algo muito mais raro. Um relacionamento tão profundo com Deus que o tornava diferente de todos os outros. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Gênesis 5, 24. Pense por um momento. O que significa andar com Deus? Será que ele ouvia a voz do Altíssimo nas noites silenciosas? Ouvia os ecos do divino no farfalhar das folhas? Cada passo de Enoque parecia guiado por uma comunhão tão íntima que o separava do mundo ao seu redor. E foi nesse caminhar que Enoque começou a receber visões. Imagine um homem comum de sua época, cercado por uma humanidade que se afastava cada vez mais da pureza divina, e de repente ele é convidado a testemunhar os segredos do céu. Era como se uma porta invisível tivesse se aberto, revelando a ele coisas que nenhum outro mortal ousaria sequer sonhar. Mas por que ele? Por que Enoque foi o escolhido? E principalmente, o que ele viu ao atravessar esse portal? As respostas não estão apenas no que ele contemplou, mas em como isso o transformou. O próximo capítulo dessa história mergulha diretamente naquilo que ele presenciou: a rebelião dos vigilantes e o impacto disso no destino da humanidade. Enquanto Enoque caminhava em comunhão com o Altíssimo, o céu começou a sussurrar segredos que mudariam sua visão do mundo. Ele foi transportado em espírito para presenciar uma cena que ultrapassava os limites da compreensão humana. O conselho divino reunido em pleno juízo. À sua frente estavam os anjos, seres de poder e glória, mas entre eles algo estava errado. Um grupo havia se afastado da luz, rompendo a harmonia dos céus. Esses eram os vigilantes, os guardiões celestiais enviados à Terra para observar e proteger a humanidade. Porém, atraídos pelo brilho das paixões humanas, eles sucumbiram ao desejo. E aconteceu que quando os homens começaram a se multiplicar sobre a terra e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Gênesis 6, 1 a 2. E não foi só isso. Esses seres dotados de sabedoria celestial ensinaram aos homens segredos que jamais deveriam ter sido revelados: armas, feitiçarias e até conhecimentos proibidos sobre as estrelas. Foi como se uma caixa de Pandora fosse aberta, espalhando caos por toda a criação. A cena diante de Enoque era de um tribunal celestial. O Senhor, em sua majestade, interrogava os anjos caídos, enquanto as acusações ecoavam como trovões.
Vocês traíram seu propósito, corromperam a terra e os filhos dos homens. Mas o julgamento não terminou ali. O impacto dessa rebelião estava apenas começando, porque do sangue e das alianças impuras entre esses seres e as mulheres humanas, algo terrível nasceu: os Néfilim. Criaturas que eram gigantes, literalmente e simbolicamente, marcando o início de um novo capítulo na Guerra Invisível. Enoque viu o terror que eles trariam, e agora é hora de conhecer esses descendentes do caos. Enoque, testemunha de segredos insondáveis, viu o resultado da rebelião celestial. Criaturas que nunca deveriam ter existido. Os Néfilim, filhos da união proibida entre os anjos caídos e as mulheres humanas, eram mais do que gigantes em estatura. Eles eram gigantes em impacto, seres descomunais que trouxeram destruição, violência e medo. Imagine aldeias inteiras sendo consumidas por sua fome insaciável, campos devastados sob seus passos. Não eram apenas monstros de carne e osso. Os Néfilim carregavam a marca de um desequilíbrio espiritual, um eco da desobediência que manchava toda a criação. Em Números 13:33, os espiões de Israel descreveram o horror que sentiram ao avistá-los. E vimos ali os gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Essas palavras não são apenas de medo, mas de impotência, diante de uma força que parecia invencível. Mas os Néfilim não foram meros acidentes de uma aliança proibida. Eles simbolizam a extensão do impacto da rebelião dos vigilantes, um lembrete visível da quebra das ordens divinas. Enoque viu suas ações mancharem a terra, espalhando destruição como uma praga invisível. No entanto, Enoque também viu algo mais. Em meio ao caos e à ruína, o Altíssimo começou a revelar seu plano de justiça. Para entender o que Enoque presenciou a seguir, precisamos entrar nas visões celestiais que ele registrou, segredos ocultos nas profundezas do céu e do abismo. Imagine o silêncio de uma noite comum, quando de repente o céu se abre e um homem é levado para além das estrelas. Foi isso que aconteceu com Enoque. Ele não apenas viu, mas caminhou por dimensões que olhos humanos jamais contemplaram. O Altíssimo lhe deu acesso aos segredos mais profundos da criação, portões celestiais, abismos insondáveis e os lugares onde os anjos caídos aguardavam o julgamento. Entre essas visões, Enoque presenciou algo que desafia nossa imaginação: os preparativos para uma guerra invisível. Ele viu anjos guerreiros se equipando com armas que pareciam feitas de luz pura, lâminas que brilhavam como estrelas cadentes. Ouviu o som de trombetas, como trovões ecoando pelas vastidões celestiais. Cada detalhe parecia anunciar que um confronto épico estava prestes a acontecer. Esses segredos não eram apenas revelações de coisas distantes, eram prenúncios, mensagens destinadas a alertar a humanidade sobre as forças que operam em planos superiores. Imagine Enoque tentando compreender por que ele, um simples homem, fora escolhido para carregar tal peso. Que propósito teria Deus ao mostrar-lhe tudo isso? Enquanto ele contemplava, a figura de um líder emergia nas visões, um anjo cuja força e autoridade pareciam dominar os céus. Era Miguel, o arcanjo, preparando-se para liderar as hostes celestiais na batalha contra os rebeldes. Mas quem era Miguel e por que ele desempenhava um papel tão central nessa guerra? As respostas nos levam para o coração do próximo ato desse drama celestial. No vasto teatro da Guerra Invisível surge uma figura de majestade e poder. Miguel, o príncipe celestial, o comandante dos exércitos de Deus. Imagine uma presença tão intensa que sua simples aparição faz os céus estremecerem. Miguel, com sua espada de fogo, era mais que um guerreiro, era o símbolo da justiça divina em ação. Enoque, em suas visões, viu Miguel de pé diante das hostes angelicais,
suas ordens ecoando como o rugido de um leão. Ele liderava uma força que não conhecia medo, composta por anjos cuja glória brilhava como o próprio sol. No entanto, essa guerra não era apenas de armas, mas de propósitos. A luta de Miguel não era apenas contra o dragão e seus anjos rebeldes, como descrito em Apocalipse 12:7. Era uma batalha pela própria ordem do universo. Houve guerra no céu. Miguel e seus anjos pelejavam contra o dragão, e o dragão e seus anjos pelejaram. Apocalipse 12:7. Cada palavra desse relato carrega um peso colossal. As forças de Miguel não lutavam apenas para vencer. Lutavam para preservar a santidade da criação. Mas Miguel não estava sozinho. Enoque viu exércitos tão vastos que pareciam se estender até o horizonte. Eles se preparavam para enfrentar as trevas que ameaçavam consumir tudo. Trombetas soavam, alçando as vozes dos guerreiros celestiais em um coro de esperança e determinação. Mas, e quanto à terra? O que acontecia enquanto os céus se preparavam para a batalha? A guerra invisível não estava isolada nos reinos celestiais. Enoque viu como essa luta se entrelaçava com o destino da humanidade, uma conexão que revelava o verdadeiro campo de batalha, o coração e o futuro dos homens. Enquanto os céus rugiam com o som das trombetas e o brilho das espadas celestiais, Enoque voltou seus olhos para a terra. Ele viu um cenário inquietante, como um palco onde as forças invisíveis moldavam o destino da humanidade. Homens e mulheres caminhavam sem saber que eram peões em um jogo muito maior. Um jogo que envolvia o bem e o mal em sua forma mais pura. Em Efésios 6:12, a verdade se revela. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Era essa realidade que Enoque via com clareza. Uma guerra que não podia ser vencida com espadas ou exércitos humanos, mas que influenciava todas as esferas da existência. Ele observou os anjos caídos, espalhando engano, usando seu conhecimento celestial para corromper a humanidade. Ao mesmo tempo, viu o esforço dos anjos fiéis, lutando para proteger e guiar os homens. Era um campo de batalha que não podia ser visto a olho nu, mas cujos efeitos eram sentidos em cada escolha, cada tentação, cada momento de queda ou redenção. Enoque percebeu que essa luta não era apenas pelo presente, mas pelo futuro. O futuro do homem, da terra e até mesmo do plano divino. No entanto, ele também viu que a guerra não terminaria ali. O conflito era apenas uma sombra de algo maior, algo que culminaria no momento em que o Altíssimo traria seu julgamento final. E é aí que Enoque viu algo que ninguém poderia imaginar. Um vislumbre do desfecho dessa batalha cósmica. Um momento em que justiça e redenção se entrelaçariam em um clímax que transformaria toda a criação. Enoque viu o que nenhum outro homem viu. Suas visões foram um mergulho no desfecho de uma guerra que começou antes do tempo e continua a moldar os rumos da humanidade. Ele foi testemunha do momento em que os anjos caídos seriam aprisionados para sempre, quando as trevas seriam derrotadas e a luz triunfaria. Mas essa vitória não viria sem dor, sem escolhas difíceis, sem o peso do juízo divino. Ele descreveu um cenário assombroso e glorioso. Montanhas se derretendo como cera, o céu se abrindo em esplendor e o Altíssimo descendo com milhares de santos para executar justiça. Os Néfilim, os vigilantes e tudo o que representava a corrupção seriam aniquilados e a terra, enfim, restaurada à sua pureza original. Mas Enoque também viu algo profundamente pessoal. Uma escolha que cada um de nós precisa fazer. Essa guerra invisível que começou nos céus continua dentro de cada coração humano. A luta pelo futuro da humanidade não é apenas uma história antiga,
é a nossa história. E enquanto aguardamos o clímax final, uma coisa é certa: a batalha ainda não terminou. Gostou dessa jornada épica? Então curta o vídeo e inscreva-se no canal para mais histórias como essa. Deixe seu comentário sobre o que mais te intrigou na visão de Enoque e como você interpreta a Guerra Invisível. E não se esqueça de conferir os outros vídeos do canal, onde exploramos os mistérios da espiritualidade e os personagens fascinantes da Bíblia. Juntos, vamos continuar desvendando os segredos mais profundos da nossa fé. Até o próximo vídeo.